Bem, no nosso último encontro, né, lá na reunião do Zoom, eu passei para vocês, tá? A gente conversou lá sobre os primeiros passos, né, os conceitos iniciais do orçamento público, tá? Detalhamos os princípios orçamentários, né, ou seja, aquelas orientações gerais em relação à elaboração do orçamento público. Vimos o marco legal, as três peças, né? O PPA, a LDO e a LOA. Né? A LOA, na verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai estabelecer, ela vai fixar as despesas, né? E estimar as receitas. Levando-se em consideração o princípio do equilíbrio, né? As despesas, ao serem fixadas, o gestor público precisa partir em busca das receitas, tá? Então, aonde ele vai buscar esses benditos ingressos, né? Vamos ver hoje, né, conforme prometido, o conceito de receita pública. Então, na verdade, a receita, né, são todos os ingressos não devolutivos, tá? Quando o recurso ingressa lá no Tesouro, né? Ele é não devolutivo, não pense no retorno, na volta pecuniária, e sim na volta em prioridades, né? Em ações governamentais que se consolidam pelas despesas. Então, né, são todos os ingressos de caráter não devolutivo oferidos pelo poder público para alocação e cobertura das despesas públicas. Né? Então, eu já fixei as minhas despesas e agora eu preciso buscar esses ingressos, tá, para eu poder fazer face a essas despesas. A Lei 4.320, tá, ela classificou a receita pública em corrente e receita de capital. Tá? Então, quando o gestor vai buscar receita na sociedade, né, ele tem duas classificações econômicas bem definidas, bem delineadas, uma chamada receita corrente, outra chamada de receita de capital. As receitas correntes, né, são provenientes das atividades operacionais, quer dizer, o governo, o poder público, ele tem a função de tributar, né? E ele também pode operar com a venda de serviços, né? Produtos, serviços. A gente vai detalhar isso, né? Em termos de classificação, para entender melhor as fontes, né, de receita que a gente pode abrir mão lá para poder fazer face às despesas. Então, a despesa pode ser corrente, despesa corrente oriundas das atividades operacionais do poder público, né? Tributação, né? A função de tributar e a venda de produtos ou serviços. E ao outro lado, né? Uma outra forma de eu captar recursos que é via receita de capital, que aí são frutos, né, de operações de crédito. Quando eu constituo dívidas, eu pego empréstimos mesmo, financiamentos, e quando, né, aí existe a figura da amortização de empréstimo, quer dizer, quando eu recebo, eu emprestei dinheiro de alguém a alguém, esse alguém me paga. O poder público pode fazer isso. Né? E quando esse alguém me paga, isso é uma receita para o meu ente lá. E, por fim, a venda de ativos permanentes, também é uma operação possível lá dentro da captação de recursos para fazer face às despesas que foram fixadas no orçamento. Despesa corrente, oriundas das atividades operacionais, despesa de capital, oriundas de operações de crédito, amortização de empréstimos e venda de ativos permanentes. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho aqui, vamos conhecer um pouco as classificações, tá? Na verdade são subcategorias
dessa primeira classificação aqui, uma classificação econômica, corrente capital. Agora vamos a uma subclassificação da receita corrente, né? Eu já sei que a receita corrente, ela é oriunda das atividades operacionais, quer dizer, a função de tributar a venda de produtos e serviços. Então, a receita corrente, ela primeira subcategoria que a gente dispõe são, né, as receitas tributárias, tá? Função de tributar, certo? Isso aqui são, se ela é tributária, ela é fruto da arrecadação, vou botar aqui. Ela é proveniente da arrecadação tributária. Tá? Os tributos que o governo lá dispõe são os impostos, as taxas e contribuição de melhoria. Tá? Impostos, as taxas e contribuição de melhoria são as subdivisões tributárias aqui que eu tenho à disposição para captar recursos para fazer face às nossas despesas. Num segundo momento, eu tenho as contribuições. Isso aqui, se eu contribuo, é porque não é algo, né, imposto, não é compulsório. A contribuição, ela é voluntária. Por exemplo, o que o governo pode arrecadar aqui? A contribuição social, tá? A contribuição social é um recurso que está, né, alocado dentro dessa subcategoria. Tudo aquilo que a gente paga a título de contribuição social está aqui. Uma outra contribuição que é, né, ilustrativa é a contribuição para iluminação pública, CESIP. Ela também não é compulsória, a gente contribui por uma questão voluntária. Então, as contribuições, elas são, o destaque aqui seria a contribuição social, né? Um terceiro item, tá? Então eu tenho a parte tributária, já a parte de contribuições, né? Aí um terceiro item é a receita patrimonial. Que receita é essa, gente? O governo, ele tem seu patrimônio, tá? Ele tem seus ativos e esses ativos, eles podem gerar receita, tá? Proveniente dos rendimentos auferidos com ativos permanentes. O que pode ser isso? O governo tem um imóvel lá, resolve alugar esse imóvel.
a receita com aluguel é considerado uma receita patrimonial. Se ele pegar, se ele tiver dinheiro, né? Dinheiro está lá no tesouro, ele está aguardando uma alocação e eu vou no mercado financeiro aplicar, o rendimento da aplicação é considerado uma receita patrimonial. Enfim, então tudo aquilo que for proveniente do ativo permanente, eu não estou falando em venda do ativo, tá? Venda é outra coisa, eu estou falando do rendimento que o ativo ele proporciona. O aluguel, por exemplo, é muito comum, tá? O aluguel de um imóvel público, ele pode ser, tá? Tranquilamente locado lá para o interessado, e esse recurso é um recurso oriundo do ativo permanente, que é considerado uma receita patrimonial. Uma outra receita, tá? Também, uma outra receita é a receita agropecuária. Tá? O que é isso? São receitas provenientes das atividades agrícolas ou de cunho lá, né? Eu fiz uma plantação dentro de muito comum, né, fazer essas experiências, né? Esses órgãos de fomento, tem lá, estão fazendo um teste, de repente teve uma produção relevante, eles pegam aquilo, vendem no mercado comum lá. Então isso aqui é uma receita agropecuária. É muito comum também questão de leite, né? Leite e derivados. Aqui o estado do Rio tem uma escola que ela, na verdade, não é um exemplo ideal para isso agora não. Empresa agropecuária seria somente a questão da produção agrícola ou da atividade pecuária, tá? Não é vender gado não, tá bom? O leite, por exemplo, ele não foi beneficiado, ele pode ser considerado uma receita agropecuária, tá? Agora, se eu beneficiar esse leite, é uma outra coisa, uma receita industrial. Aí eu já estou transformando o leite in natura, em leite pasteurizado, em queijo. Aí sim, o exemplo que eu gostaria de dar de uma escola técnica que produz laticínios, tudo aquilo que é vendido nessa escola, essa escola ela não é um ente da administração indireta, ela pertence à administração direta, à Secretaria de Estado de Agricultura. Então, quando ela vende um queijo, um iogurte, uma mussarela, ela está arrecadando, né, recursos lá da atividade manufatureira, ok? Existe um estaleiro aqui lá na cidade do Rio de Janeiro, que pertence ao Ministério da Marinha. Ele faz pequenas embarcações aí para esses, tipo o Paraguai, né? Navegação fluvial. Essa embarcação que foi vendida, né? Ela é fruto de uma atividade industrial do governo, e é uma receita, ela vem como uma receita industrial. Então, aqui proveniente da atividade agropastoril, lá, agropecuária, aqui da indústria de transformação que o governo pode né, gerar, existe uma cesta que é a receita de serviços, tá? Existem serviços que são oriundos do poder de polícia do governo, do poder público. E aí isso se traduz em taxas. Por exemplo,
inspeção para a abertura de uma empresa, né? O bendito alvará. Isso é um serviço que o governo presta? Sim, mas é um serviço proveniente do poder de polícia. Então, uma arrecadação compulsória. Você é obrigado a fazer aquilo e contratar o governo. E essas receitas de serviço. Um exemplo típico aí, que não é muito praticado, mas é previsto em lei, quem tem o plano de saúde, tá? Quem tem o seu plano de saúde, se eu for atendido na rede SUS, pode ser cobrada aquela prestação de serviço, tá? Por que não é cobrado? Né? Existe uma controvérsia porque você, né, detentor de um plano de saúde, beneficiário de um plano de saúde, você também tem direito ao SUS porque você é cidadão, tá? Mas o poder público pode cobrar, certo? Saindo dessa controvérsia, vamos pensar num outro serviço, né? O serviço advocatício, tá? Nós temos aí as defensorias. E a defensoria pode arrecadar um honorário de sucumbência de uma ação vencida aí, que é fruto, tá, de uma prestação de serviço do governo. Um outro caso aí transporte, né? O governo pode ter sei lá, ela não tem um serviço de transporte, não é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, né? Pertence lá ao Poder Executivo, mas eles cobram. Isso é serviço prestado. Outro tipo de serviço. Tem municípios tem o bendito teatro municipal, certo? Ele vai, aquele teatro ele cobra ingresso, certo? De uma peça teatral. Aquela cobrança lá, ela pode ser uma prestação de serviço. Pode ser não, quase sempre né? E é uma forma de ingressar recurso no Tesouro. Então, saindo daqui, a gente vai agora para as transferências. Aqui eu estou falando da fonte de recursos de quase que 90% dos municípios, 80% dos municípios vivem de transferências correntes. O que é isso? As transferências, elas são repasses que outros entes públicos, por exemplo, eu estou no município, né? Muito comum na nossa região, questão do royalties, né? Os municípios da região que recebem royalties, esse royalties, ele é arrecadado pela União, tá? Mas o município que está lá sendo influenciado pela operação, ele é compensado indiretamente. O que acontece? Ele tem o direito a parte daquele tributo, não é? E aquele tributo, ao ser arrecadado pelo ente União, parte vem via transferência corrente para o município, tá? Não só o royalties, tem outros exemplos, o SUS, né? O Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, o FNDE, que é um recurso do governo federal para custear transporte, merenda. E a outra transferência corrente aí, royalties, Fundeb, ICMS, o Estado repassa, IPVA, o Estado arrecada o IPVA e repassa 50% para o município. Só que o contribuinte, ele não paga metade para o Estado, metade para o município. Ele paga ao Estado e o Estado repassa o que é de direito do município via transferências correntes. E tem um bendito para os municípios, uma coisa aqui dentro, chamado Fundo de Participação dos Municípios, né? E
existe lá a arrecadação tributária federal, de IPI, imposto de renda, uma série de tributos que o governo federal arrecada e faz essa compensação aos municípios via Fundo de Participação dos Municípios, o bendito FPM. Muito polêmico, né? Vários municípios, a grande maioria dos municípios vivem de FPM. 8. Outras. Né? Tudo aquilo que eu não falei, arrecador vai em outras, mas na verdade essa outras, ela tem uma arrecadação aqui que é muito relevante, chamada dívida ativa. A dívida ativa, né? Por exemplo, nós estamos em 2020. Tudo aquilo que não foi pago até 2019, o governo lança isso como uma dívida ativa, quer dizer, é como se fosse um patrimônio que o governo tem esse direito, que o contribuinte não cumpriu, né, com o dever. E o que o governo faz? Ele começa a instituir cobranças, né, medidas lá de administrativas, até judiciais, para fazer com que esse recurso ingresse para o erário público. Só que a dívida ativa, como ela não pertence ao exercício, né, se você arrecadar um imposto atrasado de algum contribuinte, você não vai lançar aqui, tá? Aqui você lança do exercício atual. Você vai ingressar na dívida ativa, tá? Ela é a parte mais relevante dentro do item outros. Então, meus amigos, estão nesse, né, aqui eu relacionei, estão relacionadas todo o desdobramento aqui das receitas correntes, tá? Eu espero que tenha atendido aí a expectativa, e é aqui que o poder público se vale, né, para fazer face a essas despesas que são fixadas na lei orçamentária, tá? Então, vou dar uma limpadinha aqui para a gente falar de receita de capital.